Eu tenho certeza que você já ouviu falar de sexualidade, mas eu duvido que você já tenha ouvido falar que o pudor e a decência são sazonais. Fica comigo até o final do vídeo que você vai entender do que eu estou falando. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Igor Monteiro aqui do canal Literatura para Leigos, espero que estejam todos bem. Bom pessoal, vamos lá, o vídeo de hoje vamos comentar mais um capítulo aqui do livro Cristianismo Puro e Simples de C.S. Lewis. Como vocês sabem, nós estamos no livro 3, onde ele tem abordado o tema A Conduta Cristã, e o capítulo de hoje será o capítulo 5, onde ele vai conversar um pouco sobre moralidade sexual. Então vamos lá. Logo no início aqui, ele já faz uma diferença, uma distinção entre castidade e pudor e decência. Ele vai falar o seguinte, que a castidade ela é atemporal, a castidade cristã ela é atemporal, mas já o pudor, a decência, eles são sazonais, ou seja, eles vão mudando de acordo com as sociedades, né? E aí ele vai dar vários exemplos aqui, né, bem do estilo de C.S. Lewis para reforçar essas argumentações. Aí logo depois ele vai falar sobre, ele vai tentar ali estipular um certo equilíbrio respeitoso entre as várias gerações, né, que convivem numa sociedade. Por quê? Porque pode ser que para uma determinada geração um comportamento seja indecente, mas pode ser que para uma outra não, né? E aí ele vai orientar os jovens principalmente a ter paciência e respeito com aqueles que têm mais idade, porque eles não estão, muitas vezes eles não estarão sendo falsos moralistas, apenas eles estão olhando o mundo de acordo com o que eles aprenderam, né? De acordo com a geração deles. E aí o texto vai seguir, ele vai resumir, né? Ele vai estipular o que de fato é a castidade, né? A castidade cristã. E ele vai, né, explicar muito bem que é justamente a manutenção ali da virgindade, né, a pessoa se guardar. Muitos fazem um voto de castidade para o resto da vida, né? Existe o celibato no cristianismo católico, né? Muitos também adotam uma vida de não necessariamente sendo padre, mas resolvem adotar, né, a castidade. Existem as freiras, né, que adotam a castidade. E só que aqui nesse capítulo específico ele vai falar muito sobre a castidade conjugal, ou seja, aquela castidade onde o sexo ele é reservado para o casamento, né? Onde o cristão ele se guarda, né, para poder somente após se casar, né, ele ter as suas relações sexuais, né? Então ele, claro, ele fala de castidade de uma maneira ampla, mas aqui ele se baseia praticamente na castidade conjugal, ou seja, o cristianismo, né, como a maioria das pessoas, todos sabem, né, o cristianismo histórico ele condena, né, o sexo fora do casamento. Então todo cristão ele é orientado, né, desde de sempre a se guardar, né, para poder desfrutar, né, do sexo, né? E aí ele vai iniciar vários exemplos, ele vai dar vários exemplos, vai abrir várias discussões, só que aí ele vai pegar e vai provar com algumas argumentações que em momento nenhum o cristianismo condenou o sexo, né? Porque ele vai falar que existe um grupo ali da época dele, existia, né, uma ala também da sociedade que achava, né, que os cristãos condenavam o sexo. E ele vai pegar, vai com a sua, bem no estilo C.S. Lewis, né, dando vários exemplos, e aí só vocês lendo o texto mesmo para saber, né, eu não vou entrar aqui nos exemplos que ele deu,
ele vai mostrar que não, né, que em determinados momentos, né, pelo contrário, o cristianismo nunca condenou, né? O problema maior é o estímulo que a sociedade dele tinha, né, na época, né? Isso nós estamos falando, né, meados ali do século XX, né, 1940 e pouco, mais ou menos, e aquela geração dele ali, né, ele já tinha problema, né, e ele vai falar também que essa questão da sexualidade sempre foi problemática, né, de tempos em tempos o ser humano, todas as gerações, sempre foi, de certa maneira, estimulado, né, a aflorar, né, a sexualidade, né, isso não é novidade, isso não é novo, mas se na época dele, né, as coisas já estavam difíceis, imagina nos dias de hoje. E aí ele vai começar, né, bem no estilo C.S. Lewis, dando, que ele gosta, né, de comparar várias áreas, aí ele vai dar exemplos biológicos, ele vai dar exemplos de compulsões alimentares, ele vai pegar e vai dar outros exemplos para falar sobre as perversões que existem, né, no meio, nessa questão da sexualidade. E aí ele vai falar exatamente dos problemas que existem por trás disso. Existe até uma pegada também assim psicológica também desse capítulo aqui, né, porque ele vai falar sobre justamente esse excesso, né, esse excesso de estímulo tem levado o ser humano cada vez mais, né, a usar, né, praticar essa sexualidade das maneiras mais pervertidas, mais absurdas possíveis, né? E isso é um problema, porque historicamente, né, ele vai provar, vai mostrar aqui que o sexo ele foi feito para ser desfrutado dentro do casamento, né? E determinado texto, em determinado momento aqui do capítulo, ele vai até falar que nem sempre foi assim, né? O homem ele foi criado, né? Como vocês sabem, a gente até abordou sobre isso em capítulos anteriores, mas quando o pecado, né, original entrou no mundo, né, lá no Éden, por meio de Adão e Eva, a natureza do homem ela foi corrompida. E a partir dessa corrupção, né, a partir do pecado, a nossa natureza ela foi alterada. Então existem, C.S. Lewis ele vai defender essa pegada, né? Ele vai mostrar que muitos comportamentos disfuncionais, muitas compulsões que existem, né? Muitas doenças mentais, muitos desses problemas também, né, surgiram a partir dessa alteração, né? Que a natureza do ser humano foi foi modificada, né, por meio do pecado original. Então, a partir desse evento do pecado original, surgiram vários tipos de pecado, vários tipos de problema. A natureza do homem ele foi aflorada. Então, assim, embora, né, a gente saiba que a psicologia não aborda a questão do pecado, né, C.S. Lewis eu percebo que ele tenta o tempo todo unificar, chamar a questão da psicologia com o pecado. Ele tenta dialogar, né? Ele tenta ali, de alguma forma, né, com o jeito dele, bem didático, bem pedagógico dele, tentar mostrar que, na verdade, é a natureza do homem que é corrompida. E por meio dessa corrupção vão surgindo tudo quanto é tipo. Aí ele dá um exemplo aqui que, assim, na maioria das vezes, né, as pessoas preferem, quando vão, por exemplo, ele deu o exemplo da comida. A maioria das vezes as pessoas, dificilmente a pessoa vai pegar e vai querer fazer algo diferente com a comida, a não ser comer, né?
Claro, pode até acontecer, mas esse exemplo é muito pequeno. Poucas pessoas vão querer fazer coisas, né, diferentes do que comer, mas isso daí, com a comida, né, do que comer. Mas já em relação ao sexo, não é assim, né? Ele vai falar que, infelizmente, e nós sabemos disso, existem pessoas que acabam utilizando, né, a sexualidade para para várias coisas além do que, né, ela realmente foi criada, que é o prazer ali, né, no cônjuge e do prazer também do casamento, dentro do casamento e do casamento heterossexual, né? Vocês sabem, eu estou comentando aqui um livro onde aborda a temática da conduta cristã, né? C.S. Lewis era cristão, eu também sou cristão, então, momento nenhum, eu estou querendo aqui, né, se você não concorda com essa visão heterossexual, né, se você não concorda com essa questão aqui, essa visão tradicional do cristianismo, tudo bem, é o seu direito, mas no momento aqui nós estamos discutindo o livro, né, de C.S. Lewis, e ele está abordando a sexualidade voltada para o casamento. E aí, o texto vai seguir, ele termina o capítulo, eu vou até ler uma parte aqui que eu achei bastante interessante. Ele termina aqui falando assim: por fim, embora eu tenha falado bastante de sexo, gostaria de deixar o mais claro possível que ele não é o centro da moralidade cristã. Está redondamente enganado quem pensa que os cristãos veem a falta de castidade como o vício supremo. Os pecados da carne são maus, mas os menos graves de todos. Os piores prazeres são os de ordem puramente espiritual, como o prazer de provar que o outro está errado, de tiranizar os outros, de tratar os demais com desdém e superioridade, de ser um estraga-prazeres, de difamar. São os prazeres do poder e do ódio. Isso porque existem dois seres dentro de mim que competem como ser humano, que devo tentar me tornar: o ser animal e o ser diabólico, sendo este último o pior dos dois. É por isso que um moralista frio e pretensiosamente virtuoso, que vai regularmente à igreja, pode estar bem mais perto do inferno que uma prostituta. Mas é claro que é melhor não ser nenhum dos dois. Então, assim, ele termina, né, a discussão falando, né, exatamente isso. Às vezes as pessoas, quando entram nesses assuntos, né, de sexualidade, né, às vezes esse assunto se torna até um tabu. Mas, assim, a questão da sexualidade, se está longe de ser, né, o assunto, o pecado, né, sexual está longe ali de ser, talvez, segundo aqui a visão de C.S. Lewis, de ser o ápice da discussão, né, cristã. Tanto que ele vai falar que um falso moralista pode estar muito mais próximo do inferno do que uma prostituta, ou seja, uma prostituta que está, né, diariamente exposta à sexualidade. Então, assim, tem um ponto aqui que ele vai falar aqui no capítulo que mais vale o seu esforço diário, né? Porque, assim, o homem por si só não vai conseguir cumprir a castidade, né? A castidade perfeita, né? Nós, mesmo pela nossa natureza, como eu falei lá atrás, a nossa natureza ela foi corrompida lá atrás pelo pecado original. Então nós, pelas nossas forças, nós não vamos conseguir cumprir a castidade perfeita, né? Ou seja, ser fiel ali no casamento, né? O nosso cônjuge, né? Praticar somente sexo dentro do casamento. O homem por si só não vai conseguir, né? Porque nós temos as nossas inclinações carnais, né? Ele vai falar, não existe, nesse sentido não existe castidade perfeita. Ou seja, a castidade perfeita, ou seja, o homem só vai conseguir
ser fiel, né, no seu relacionamento conjugal, né, ou seja, só praticar sexo ali dentro do casamento, com a ajuda de Deus. E isso é por meio de um esforço diário. Nós temos que buscar a Deus por meio de oração, leitura da palavra, jejum. Porque a partir do momento que a gente está fazendo jejum, a partir do momento que a gente está orando, lendo a palavra, nós estamos enfraquecendo a nossa carne. E ao enfraquecer a nossa carne, nós fortalecemos o nosso espírito, e aí a gente fica mais propenso a não pecar, a não cair, né? Nessa questão do pecado sexual. E ele vai falar que, né, independente de quantas vezes a pessoa caia ou não, o mais importante é que ela seja sincera diante de Deus, honesta diante de Deus e busque, né, alcançar essa perfeição. A jornada cristã, ela é uma jornada de aperfeiçoamento, né? A gente vai buscando ali cada dia mais alcançar ali o padrão de Cristo, né? Que foi o ápice, né, da perfeição. Cristo, sim, né? Ele exerceu a castidade, não foi casado, mas assim, a gente só vai conseguir isso mediante a ajuda de Deus. Sozinho nós não vamos conseguir. Então, eu até agora reservo esse momento aqui para falar com você. Talvez você, eu não sei, não te conheço, talvez você está assistindo esse vídeo, tem algum problema com essa questão, né, de sexualidade, você se esforça, você talvez, né, está tentando ali, né, seguir, né, o que a Bíblia fala e tem dificuldade nisso, mas se esforce, busque a Deus, leia a palavra de Deus, faça jejum, né, procure uma pessoa da sua confiança, que realmente você vai poder conversar sobre isso, um pastor, né, de repente até um psicólogo talvez, principalmente psicólogo cristão, né, que vai saber abordar essa questão com você, tá ok? Eu desejo um abraço a todos.